é Moema Martins Rebouças, atuo aqui no Centro de Educação desde 1989 e atuo com as disciplinas de estágio, antigamente chamadas de práticas de ensino, né? Tenho formação em licenciatura em desenho e plástica, curso que ainda existe em algumas universidades brasileiras, mas que aqui na UFES agora o atual é o de artes visuais que vocês fazem. Tenho mestrado em educação e o doutorado em comunicação e semiótica, né? Então é uma formação aberta, né? sem muita rigidez, que tenta dar conta dos próprios desafios que as pesquisas que eu desenvolvo, os interesses que eu tenho na área de educação foram me colocando no decorrer da vida, né? Da vida profissional e da vida pessoal, né? Nem todo professor aqui do Centro de Educação é um pedagogo, acho que vocês têm descoberto isso, né? Quando vêm para cá. No caso, nenhum dos professores de estágio, né, são pedagogos, têm formação, todos têm formação em arte. Alguns continuam artistas até hoje, como o César Cola, que vocês vão pegar em outra disciplina, e eu que fui artista na vida, trabalhando muito com a gravura, que é algo que eu ainda pretendo continuar em algum momento, né, retomar, né, em algum momento. Eu acho que o fato de transitar no processo artístico para o processo de ser professor me ajuda bastante a pensar também a esfera do ensino e a esfera do ser professor como algo em processo também sempre em construção, que nunca está pronto, que nunca está acabado, assim como nunca estava pronto, nunca estava acabado aquela gravura que eu pensava em fazer. Então, há 26 anos que eu sou professora, mas eu não tenho um plano fixo, um programa fixo. A cada semestre eu penso em mudar algumas coisas. Mudar alguma bibliografia, mudar algum outro livro que eu estou me interessando e que eu acho que vai ser importante, mudar o modo de organizar as aulas, ou seja, eu não sou aquela professora que tem o seu plano pronto e o seu repertório pronto. Então é mais ou menos esse caminho que eu sigo. É mais trabalhoso? Pode ser, para mim é mais fácil. Para mim seria mais trabalhoso ter, vamos dizer, uma rigidez ao ponto de achar que o que eu sei e o que eu planejei está pronto e acabado. Nesses 26 anos, eu tenho observado que não só eu mudei, como também os alunos que chegam, né, os alunos que são vocês, também vão se modificando nesse tempo. Nós tivemos uma mudança muito grande, que é na área das tecnologias, que isso nos forçou a entender melhor esse processo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu mestrado escrevendo à mão, tá? Isso na década de 90, você escrevia à mão e pagava alguém para digitalizar. Então você acabava com calo na mão, né? Mas era assim que funcionava. Naquela época a gente, para preparar aulas, e era uma época que uma indagação grande, um questionamento grande que acontecia na década de 90, era a inserção da arte pela própria educação em arte, porque era uma educação que se pautava em princípios muito técnicos, né? E então ela se distanciava, ela se aproximava dos manuais, né? Dos manuais presentes nos livros didáticos, e se distanciava das experiências e dos processos artísticos. Então o que acontecia naquela época é que toda a arte que era levada muitas vezes para a sala de aula era aquela que cabia dentro do manual e não aquela que estava no mundo, que estava aí
de frente, nos confrontando a todo momento. Então, esse desafio da década de 90, proposto por Ana May Barbosa, a todos nós naquela ocasião, a partir da publicação Imagem no Ensino da Arte, foi abrir as portas das escolas, abrir a cabeça de nós formadores também, dentro das universidades, para repensar um modo da arte entrar realmente, não só nos cursos de formação de professor, para que a partir dos cursos de formação de professor, ela também começasse a habitar a escola. Isso naquelas, eu digo de uma maneira geral, porque sempre há as rupturas, as quebras, aqueles profissionais da educação que porventura já vinham trabalhando com isso. Mas o que eu falo é da maioria, né? da maioria esmagadora, numa época que havia ausência de concursos, numa época que qualquer profissional que precisasse complementar a carga horária podia dar aula de artes. Não que isso tenha acabado, isso continua, né? Mas continua já em algumas localidades, em alguns municípios em que não há uma política, né, para a profissionalização do educador e não há também profissionais suficientes para estar ocupando esse espaço em sala de aula. O nosso desejo, ou seja, atuando nessa formação há 26 anos, é poder ver esse estado do Espírito Santo com todos os profissionais atuando em sala de aula com formação específica, né? E uma formação em artes, porque a gente acredita que ela pode trazer muitas contribuições para a escola, para o desenvolvimento artístico, expressivo, cognitivo, total desse aluno, né? Nesse tempo, algumas ações a gente tem construído aqui, junto com diversas parcerias de alunos que viraram colegas, né? E eu acho que se me perguntasse assim, qual foi a coisa mais importante que você já fez nos 26 anos na universidade? Eu acho que eu até hoje, assim, eu tenho como, talvez, em primeiro lugar, um seminário que conserva o nome do primeiro que aconteceu, que a gente não abre mão do nome, que é o Seminário Capixaba sobre o Ensino da Arte. Porque esse seminário, ele abriu a possibilidade da gente ter esse profissional sempre junto de nós, junto da universidade e vice-versa. E ele se sentia acompanhado por esse grupo daqui, né, que atuou na formação deles. Então, esse elo entre a universidade e os profissionais da educação, ele é sempre renovado a cada época que o seminário é ofertado novamente. E são 23 anos de oferta do seminário, né? Ele vem acompanhando a nossa vida. Eu acho que o pessoal da Proex diz que é um dos eventos mais antigos que a universidade tem. E é um evento que ele pode ter greve de ônibus, como já aconteceu uma vez, e o evento estava cheio. Então, assim, eu acho que esse é o grau de importância que eu dou a pensar nos 26 anos de ser professora nessa instituição. É poder estar atuando junto com os profissionais que a gente formou, que a gente trabalhou juntos, em lutas e em parcerias sempre contínuas, né? O seminário, ele tem publicações, ele gera algumas publicações. Tá aqui, ó. Ele agora virou um site online direto, custou para poder virar isso, mas ele tem. E a gente tem alguns números aqui
Tem mais, né? Eu tenho alguns dos números que ele e algumas discussões que ele gerou, né? Ano que vem vai ter o próximo, acontece de 2 em 2 anos. Os anais agora eles estão sempre online, né? Não saem mais assim impresso, né? Esse é um exemplo de uma publicação também gerada pelas parcerias do seminário, porque nós temos um grupo de pesquisa que se chama GPEL, Grupo de Pesquisa em Processos Educativos em Arte, e normalmente os professores que fazem parte desse grupo de pesquisa também nos ajudam a pensar esse seminário. Então, não só professores aqui da UFES, mas tem colegas de outras instituições, como a Rosa Iavelberg, que é da USP, a Ana Luísa Ruskel Nunes, que é da Universidade de Ponta Grossa, e a professora Leda, né, Guimarães, que é da Federal de Goiás. Então é uma parceria também de muitos anos, né, dentro do GPEL, com essas outras instituições e com essas professoras, e elas nos ajudam a estar compondo também esse material e os materiais que esse seminário gera. Então, o seminário ele gera os encontros presenciais, ele gera a publicação dos próprios profissionais da educação nos anais do evento, e ele fomenta as pesquisas a partir de publicações das mesas e outros convidados que a gente sempre traz, né? Aqui da UFES fazem parte também desse grupo de pesquisa a professora Adriana Magro, a professora Larissa Zanin, né? A professora Andréia Lins, a professora Juliana Monfrey, a professora Maria Auxiliadora Coraça, que devem ter sido professoras de vocês também em outras disciplinas, né, de História da Arte, Fotografia, lá no Centro de Artes. Eu acho que depois que você está muito ano numa instituição, você forma um pouco essas raízes, né? Esse é um outro material que também ele, além do seminário, ele deu uma possibilidade de uma mudança profissional muito grande para mim e para todos que participaram. É um material proposto, quem coordenou foi a professora Ana Amélia Bueno Boro, né? Participamos como professoras eu e a professora Lucimar Belo Frange, e é um material destinado à leitura de arte. Foi um material patrocinado pelo Instituto Arte na Escola, teve a curadoria de Paulo Herkenhoff, que é um curador capixaba muito conhecido, e ele tem 36 obras escolhidas por Paulo, e as obras que compõem esse material, algumas são obras de diferentes museus do Brasil, e outras foram obras doadas pelos artistas para esse material, e ao doarem as obras para esse material, nós doamos para os museus. Então foi um material que foi de muita importância para nós. Tem obras de artistas muito importantes para quebrar uma curadoria dentro de sala de aula muito voltada para a estética da beleza, e eu acho que ele debate questões sociais brasileiras muito, muito fortes. E é um material que é acessível atualmente pelo site do Instituto Arte na Escola. Você tem como baixar esse material e trabalhar com ele. O aporte teórico dele é um aporte que nós trabalhamos, que é da semiótica discursiva, e ele vai tratar dessa possibilidade de leitura da arte, né? Porque defende que a arte é passível de leitura. Como ela é linguagem, é possível nós lermos a arte, lermos essa plástica que a arte contém,
e esse é um princípio que acaba fazendo parte de outras, ou seja, invadindo outras esferas de preparação de aula, de preparação de programas, né? Acaba isso, ou seja, se não é uma religião, a semiótica, e ela não é, mas ela é a própria vida. Pensar que você tem uma possibilidade de ler o mundo é uma forma de você se relacionar com esse mundo, né? E acho que é a forma que eu encontrei de me relacionar com ele. Então não tem como separar da vida e das outras preparações que a gente faz como professora, né? E aí, pensando nisso, então, né, nessas linguagens, pensando nessa leitura do mundo, como é que esse professor de artes vai para uma escola com a diversidade que hoje é a escola, com o desafio da inclusão, como você falou antes, das novas tecnologias, e ele leva então para esse espaço de ensino, uma aprendizagem, essa proposta de leitura do mundo a partir da arte, é isso? Como? A partir da arte, a partir da vida. A primeira coisa, eu acho que tem um material que a gente ajudou a preparar, que é o material do Estado, né? Currículo básico da escola estadual, que ele vem com uma metodologia, que é uma metodologia que eu acho que é inseparável disso que eu estava falando, da leitura da arte como leitura da vida, como uma leitura do mundo. Primeira questão, nenhuma arte é mais importante que a outra. Então você tem que, existem artistas importantes, existem museus importantes, mas nós tivemos sempre pautado historicamente, e os cursos de formação trabalham ainda com isso, né? Muitos cursos de formação trabalham ainda com isso, a maioria deles no Brasil, de que existe uma história da arte a ser contada. E essa história da arte a ser contada é a história ocidental, é a história europeia, é a história dos povos hegemônicos, é a história... É isso. Isso não é só na arte, isso é em todas as disciplinas do currículo que existe essa defesa. O que a gente quer provocar e quer acreditar ser possível é de que a arte, ela está em qualquer lugar. Ela está dentro da casa das pessoas, quando você arruma a sua casa, organiza o seu espaço de uma forma estética, botando, a depender das casas, aquele paninho de crochê para organizar aquela fruteira possível que você tem, aquele penteado que você faz na criança antes de sair para ir para a escola. Isso tudo são opções estéticas da vida que você vai adquirindo dentro da família, dentro de casa. Na minha época, é muito engraçado, a gente pegava e colava, arrancava das revistas e escolhia as imagens que a gente queria povoar o armário da gente. E a gente colocava aquelas imagens forrando o armário. E estava ali os artistas, hoje em dia está nos aparelhos, né? Mas eram essas imagens que elas habitavam conosco aonde a gente morava. E tem muitos espaços que elas continuam assim. É a folhinha, é o calendário que é escolhido para estar ali. Então, quando você é professor de uma escola, você vai primeiro observar a arte que está em torno dessa escola. A arte que cada um desses alunos traz. Então, essa relação, o que você faz e esse olhar para os seus alunos, com o que eles trazem, eu acho que é a principal metodologia que você pode adotar. E isso tem um crítico, eu não inventei, tá? Isso tem um crítico chamado Aguinaldo Farias, que ele fala: a arte do mundo sempre está em algum lugar. Se ela sempre está em algum lugar, a arte do meu lugar, ela está no mundo. Então eu posso partir do meu lugar para ir tecer as considerações para a arte toda que está no mundo. E é o que a gente propõe enquanto metodologia aqui.
que é partir do mais próximo, partir do mais perto, né? Ou seja, considerar os patrimônios, considerar todas as manifestações que ocorrem em torno da escola, na própria escola, a estética que existe na própria escola, questionar, indagar, interferir, né, naquela estética escolar, que ela é bem própria, bem construída, para dali você começar a trabalhar com a historicidade da arte, recuperar aquela historicidade e trazer para junto da sala de aula. Então, eu acho que é um movimento como aquele quando a gente joga uma pedra, né, numa superfície aquosa que vai formando círculos. Você está no círculo e aqueles círculos vão se formando, criando uma moldura enunciativa para aquele enunciado principal que você faz parte, que está no seu entorno, né, e que está em torno da escola. Então eu acho que descobrir isso, que eu não descobri, acho que não foi nos primeiros anos de docência, mas descobrir isso te faz um professor um pouco diferente, porque te faz mais próximo do local onde você quer atuar, onde você está atuando, e te provoca a você quebrar também as suas próprias fronteiras e as suas barreiras e poder trabalhar com as questões do sensível, que batem, que chegam até você, e que você às vezes, se ficar muito pautada só numa outra ordem, você não deixa chegar. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro num planejamento desse mais perto ao mais distante, pensar principalmente em todos os sujeitos envolvidos nesse processo. Então é seu aluno, são os outros profissionais que estão ali junto com você, porque não adianta você pensar só no seu aluno. Se escola, se você não cria parceria, se você não cria sensibilização dentro da escola que você atua, né? Eu acho que eu ouvi, né, durante esses 26 anos muito algumas frases. E algumas frases assim, de alguns ex-alunos que diziam assim: eu vim para cá, mas eu não quero ser professora. Eu vim para cá porque eu fui enganada com esse curso. Eu queria ser uma artista visual, e aí eu olhei artes visuais e eu pensei que eu fosse aprender uma visualidade ou outra, não ser professora. E é interessante que duas dessas pessoas que eram muito resistentes estão na escola até hoje, estão na docência até hoje. E foram para o estágio meio assim, parecia que eu estava levando para o sacrifício, né? E olha que a primeira foi para o estadual, na época eu dava o estágio para o ensino médio. E enfrentar o estadual na década de 90 não era fácil, não. Era difícil porque quando a gente entrava na escola, o professor saía. Era uma época que o estágio, o professor dizia assim: oba, eu não vou precisar ficar em sala, e caía fora, né? Então era um enfrentamento muito grande, né? E com a turma toda, e ficar o semestre todo, naquela época a gente ficava o semestre todo na escola. Mas você vê, está até hoje. Depois de lá não saiu mais. Então há algo também que se descobre no processo, que se transforma no processo, e que você de alguma forma é capturada, né, nesse processo. E eu acho que se você só é capturada se você se abre, se você se fecha, dizendo: eu sei tudo, a escola é assim, meus pares são assim, eu tenho que planejar assim, e desconsidera todos os sujeitos, todo o contexto, chega lá com o planejamento pronto, nem olha para o lado, aí eu acho que você realmente fez uma escolha errada, tem que fazer outra coisa na vida. E os alunos já iniciaram a discussão, até com uma preocupação sobre o lugar das artes na escola.
E você vem falando de parceria, então a preocupação deles é se a arte tem um lugar menor, né? Então como que eles podem colocar essa área do conhecimento no lugar devido, né? Não é mais, eu não sei, aí eu queria que você falasse sobre isso, até para eles terem perspectiva nessa atuação. Olha, se a gente for olhar a distribuição da arte no currículo, ela que tem uma carga horária pequena. Se a gente for olhar na escola, na educação básica, se a gente for olhar aqui na universidade, por exemplo, no curso de pedagogia, que você tinha arte e educação 180 horas, você tem agora 60. Então, também nos cursos de formação, entre os nossos pares do ensino superior, ela também tem um espaço menor. Se você for olhar o espaço físico que foi destinado ao nosso núcleo de artes, é o menor que tem na universidade. Mas nós aceitamos, porque a gente achou que a gente cabia dentro daquele espaço físico, e a partir daquele espaço físico em que nós colocamos e depositamos o nosso material, a gente podia ganhar o mundo. Então, é uma luta de conquista. A carga horária das artes, o espaço físico destinado ou não, eu digo assim, na escola, tem escolas que têm laboratórios, né, de arte, de ciências, tem escolas que não têm laboratório nenhum e o professor tem que trabalhar no mesmo espaço de sala de aula, sabendo que vem uma outra disciplina depois e tem que pegar tudo limpo. São desafios que atravessam os anos e que não têm impedido que boas práticas ocorram, não tem impedido que bons profissionais que trabalham a partir de solução de problema, porque isso é uma solução de problema que é colocado, ou seja, como ultrapassar, né? E aí a gente vê algumas experiências, até na rede da Prefeitura Municipal de Vitória, de espaços ampliados graças a essas práticas, né? Ou seja, alguns profissionais que isoladamente nos seus espaços, né, de atuação naquele grupo escolar atuaram de tal forma que começaram a criar ecos na comunidade, ecos na própria rede, e teve aquele espaço ampliado. Então a gente tem, claro, que a gente trabalha o tempo todo, a cada administração, com as políticas, e essas políticas, a depender de quem ocupa esses espaços, elas vão reduzir os espaços de cultura, de arte, né? A gente acabou de viver isso agora muito recentemente no governo federal, né? Acabar com o Ministério da Cultura. Igualmente fazem com relação aos espaços da arte na escola. Tem relação com política? Total. O espaço da arte ele é sempre menor. Eu acho que é porque nós somos grandes demais. Então nos dão um espaço pequeno para que a gente não ocupe a escola toda. Agora, eu sempre defendi que não é argumento para o não trabalho, que não é argumento para julgar que aquele outro profissional que não nos conhece, julgar que ele também vai nos julgar de modo menor do que os demais profissionais. Então eu acho que a gente sempre tem que lidar também com os nossos parceiros, mostrando a eles a nossa possibilidade de atuação, porque esse profissional, ele muitas vezes, se a gente perguntar para ele assim, como é que foi você se lembra de como era o trabalho de arte na escola, quando você foi aluno, como é que era? Então acho que se a gente fizer talvez esse exercício, talvez a gente vai se dar conta de que ele talvez não tenha tido um espaço de discussão de arte na escola, que ele tenha tido uma repetição de técnicas, que ele tenha tido somente uma distribuição de atividades, aquelas atividades desconectadas, cópias, releituras, que foram tão insignificantes, que não construíram nada para ele e que ele pode até julgar que arte seja isso.
essa insignificância. Então eu acho que nós não podemos julgar aquele colega nosso que não conhece o nosso trabalho, mas a gente tem que mostrar para ele o que a gente é capaz de fazer, mesmo tendo esse espaço reduzido, tá? Eu acho que eu, por exemplo, eu gosto tanto da universidade e gostei tanto da época que eu fui aluna da universidade, que quando eu saí daqui, mesmo nos 9 anos que eu estava fora, meu desejo era entrar aqui. Eu queria ser professora, eu queria estar nesse espaço da universidade. Outro dia eu ouvi um professor de filosofia fazer uma crítica a alguns momentos que a gente tem vivido e algumas transformações que a universidade pode passar nesses momentos, que é a transformação dela em um espaço tão tecnicista, tão produtivista, que vai tirar dela essa liberdade que a gente tem e que cada aluno tem de buscar traçar as suas áreas de interesse, buscar traçar, além do currículo proposto pelo seu curso, né, aquelas outras disciplinas ofertadas em outros centros, projetos, possibilidade que há atualmente de você participar de projetos de extensão, monitorias, PET, iniciação científica, tudo isso que a universidade te dá de riqueza, e você realmente aceitar essa abertura que ainda existe, apesar das políticas que podem vir tentar fechar essas aberturas de espaço de reflexão e de formação que essas experiências nesses setores extensivos, setores de pesquisa ofertam, né, e surgem. E não é à toa que a gente vê assim, caminhar e vem acompanhando nesses anos, mesmo na escola e mesmo fora dela, ou seja, fora dela, que é aqueles ex-alunos que não foram se dedicar a ser professor na escola básica, mas que são professores na área de saúde, atuam com a educação em galerias, atuam na educação em projetos especiais criados por eles, ou seja, não descartaram essa oportunidade de formação e a diversidade que esse espaço de formação universitário lhe ofereceu. Então, assim, são raros os exemplos que eu vejo atualmente daqueles que vieram para cá e que saíram daqui e foram fazer uma outra coisa completamente, foram ser bancários, por exemplo, né? Que eu acredito que até ser bancário, o curso de arte vai ajudar muito na vida, sem desmerecer, claro, mas eu acho que eu quis dar esse exemplo extremo mostrando um outro caminho. Então eu penso que viver a universidade nesse espaço de formação e dos vários projetos que a universidade tem atualmente, é você ser dono também, né? Ter autonomia na sua própria formação. Não é esperar que a universidade te ofereça isso. Isso você vai ter num curso particular, numa instituição particular aí que vai te oferecer aquelas disciplinas e acabou. Aqui não. Eu acho que aqui vocês têm que... eu vejo alunos do último período que desconhecem muitos laboratórios, que desconhecem muitos espaços que a universidade conhece. Então, eu quero ver vocês participando do ano que vem do seminário capixaba, quero ver vocês ocupando os espaços que, por direito, vocês podem ocupar.